O que a população encontra é paliativo para evitar problemas maiores, né, doutor? Porque a garrafinha de água, um colírio para não ressecar tantos olhos. Mas, na verdade, existem problemas mesmo de saúde que podem ocorrer por conta desse tempo seco, né? Com certeza. Mesmo a pessoa normal, por exemplo, precisa de 2,5 litros de água em média por dia. E esquece-se disso e isso não é bom. Então, lembrar de beber água. A criança, por exemplo, ela não aceita uma quantidade de água grande. Se você for dar um copo, ela pode ficar assim. Mas você dando um pouquinho, só esse pouquinho aqui, esses truques pequenos que a gente aprende com as mães, ajudam muito. E umidificar o ar no quarto é importante. Aqueles umidificadores de ar funcionam mesmo, doutor? Funcionam. Só tem um risco, assim, se funcionar demais, se você botar muito, é passar da conta e você criar fungo no quarto, que depois o asmático, o alérgico, vai pagar um preço. Mas é ideal usar por quanto tempo? Durante toda a noite, doutor? Olha, é o ideal? Aí varia demais, eu não sei nem se tem um dado firme para se falar, porque se a umidade estiver baixa demais, você teria que usar mais e assim por diante. O cientificamente correto seria botar um detector da umidade para poder dar a ordem de volta. Isso fica caro, não é muito prático. Então, muitas vezes, o velho sistema de você pegar as formas de bolo que você tem guardado, que ela é grande e rasinha, e botar nos cantos do quarto com 2 dedos de água. É uma solução que a população mais humilde tem na mão e não é criticável. Uma toalha molhada estendida no quarto, por exemplo, lá em Brasília, quando está baixo, você estende a toalha, 1 hora depois ela está dura, seca. Então, você vê, ela prestou um serviço, mas foi pouco. E assim por diante. Então, mesmo com falhas, que a gente não pode regular o quanto você deu de umidade, é melhor fazer do que ficar com 16 graus, que é o deserto do Saara. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar sua pergunta para a gente através do nosso chat, já está aberto. É um canal direto para você conversar aqui conosco e aproveitar a presença do Dr. Perbois, justamente para saber o que pode ser feito para evitar doenças durante esse tempo seco. www.redetv.com.br/Manhã Maior, o canal já está aberto para você. Doutor, em Brasília a situação é pior, o senhor disse que a umidade relativa do ar está chegou a 12%. Eu fico até em dúvida, porque 10 já é quase incompatível com a vida. Então isso eu fico assim até que eu tenho dificuldade de acreditar, porque nos estudos da fisiologia 10 está matando e mata. Crianças e os adultos, os velhinhos, eles sofrem muito mais e o índice de óbito aumenta demais. Mas a pessoa normal mata por um monte de coisas. Que tipo de doença pode matar? Olha, eu queria até que o senhor mostrasse mesmo. Eu queria mostrar para a gente poder entender melhor o tipo de doença que pode causar esse tempo. Pois não. Olha, você tem o nariz e até garganta, etc., que funciona como se fosse o radiador do carro. Ele aquece o ar nessa área para poder, quando for chegar lá no pulmão, esse ar já está próximo de 70%. Se aqui fora ele está em 15%, você tem que, num trajeto tão curto aqui, você tem que umidificar para chegar praticamente no mínimo 60%, você vê que é um trabalho muito rápido. E se o ar está seco demais, é horrível, não dá tempo de você aquecer, umidificar tudo isso. Os maiores problemas são na garganta, né, doutor? Começa aqui, mas não mata tanto. Agora, quando chega no pulmão, aí que dá espasmo bronco. Quem tem asma desencadeia logo a asma, doenças alérgicas de outras naturezas, e assim o pulmão sofre muito. Daí o número de óbitos em criança e principalmente em adultos e velhos. Doutor, e a única solução é justamente essa, de tomar mais água? É beber mais água e cuidar do ambiente, umidificar o ar do ambiente. Do deserto Saara a gente tem de 12 a 14 ou 16 em média. Você bota um copo de água gelada em cima de um balcão e ele não soa. A tal da loura, como é que chama? Loura suada? Lá no balcão, nos bares de lá, não existe, porque não tem umidade para isso. Isso é um privilégio dos países que têm umidade maior. Agora, doutor, as pessoas que, por exemplo, trabalham o dia inteiro na rua, um office boy, por exemplo, como é que esse menino faz? Ele tem que parar em alguns lugares e beber água, ele tem que levar a garrafinha dele, ele acha isso ridículo. Eu sei que vai ser difícil você convencer um office boy a andar com a garrafa, vão chamar ele de tudo que é apelido, mas ele não tem outra solução não, ele tem que beber água. E, por exemplo, uma professora, a pessoa que trabalha muito com a voz durante muitas horas por dia, também pode se sentir prejudicada por conta dessa Aumenta mais o problema dela, porque ela, ao falar, ela está ainda expelindo água. E aí a corda vocal, que são 2 palhetinhas aqui na laringe, que nem fosse um saxofone, 2 palhetas de saxofone, elas ficam inchadinhas e ela vai ter logo a rouquidão. Ela vai ficar rouca por quê?
inchou um pouquinho. Meio milímetro que inchar, ela já fica rouca. E a função dela o que é? Falar. Daí não tem jeito. Aí não tem jeito, ela vai ter que ser reciclada com outra, substituída, cuidar mais da casa dela, cuidar da própria sala de aula, às vezes ter que lançar a mão de umidificadores mesmo, se puder. A gente já sabe que quem fuma tem que parar de fumar. Totalmente. Mas nessa época, como não adianta falar para alguns fumantes para parar, o que eles têm que fazer para sofrer menos? Porque se quem respira sem a fumaça do cigarro já está sofrendo, e quem fuma? Eu não sei nem dizer. Essa pessoa devia, no mínimo que ele pode fazer é diminuir. Porque o ideal seria, quer dizer, um suicídio lento é uma das quintas causas, é uma das 5 causas piores de diminuição da qualidade de vida, da quantidade de vida que ele tem direito. Então, a Organização Mundial de Saúde, isso aí foi, a Universidade de Harvard estudou muito bem isso. Então, obesidade, estresse, cigarro, uma série de outros cuidados, falta de orientação no comer, tudo isso está matando, encurtando a vida e a qualidade. E o fumo é absurdamente pesado hoje.